Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com o PRF Araújo. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na região metropolitana da Grande Natal algumas quantidades aí de anfetaminas, uma substância proibida, mas que alguns motoristas, infelizmente, fazem uso desse medicamento, né, para transporte nas vias urbanas, nas rodovias também. PRF, que importância tem da Polícia Rodoviária Federal poder conscientizar os motoristas sobre o não uso dessas substâncias? Bom dia. Olá, tudo bom? Infelizmente, alguns motoristas, né, ainda insistem em utilizar esse tipo de medicamento e até por vezes até mesmo a droga por si, né? A gente tem visto também várias ocorrências envolvendo motorista de caminhão, por exemplo, né? Utilizando cocaína também para poder se manter acordado, né? Por ser uma substância realmente que a pessoa fica desperta ali, né? Consegue dirigir por mais tempo. E a mais comum é o que a gente chama de rebite, as anfetaminas, né? Ela inicialmente é utilizada para a questão da perda de peso, mas uma das reações adversas que essa droga tem é a questão de tirar o sono. Então aí os caminhoneiros acabam se aproveitando dessa reação adversa, né? Dessa substância para poder realmente dirigir por mais tempo, né? Para entregar carga, às vezes são locais que eles precisam chegar com um certo horário, e aí utilizam dessas substâncias, infelizmente, né? Essas substâncias, elas têm aí essa questão do sono, mas ela também causa riscos à saúde, não só a questão de possíveis acidentes, é claro, mas também causa riscos à saúde. Exatamente. Por ser uma droga, né? Toda droga ela tem realmente riscos, né? É tanto que por ver que todo medicamento ele tem uma bula e vai estar lá o que ele pode ocasionar, né? E o que acontece? São pessoas que utilizam de maneira indiscriminada, utilizam de forma muito elevada e acaba primeiro, às vezes por ocasionando tanto a dependência física como às vezes por vezes a dependência química, e aí pode estar afetando o quê? O próprio sono do caminhoneiro, né, por exemplo, pode estar afetando a pressão arterial, enfim, toda uma intercorrência da saúde, que ao longo da vida ele vai perceber quando ele parar de usar ou quando ele fizer uso por muito tempo, e aí o corpo vai acabar pedindo essa questão da saúde, né, que ele deixou de lado por estar priorizando o trabalho, por estar priorizando realmente essa entrega, realmente vai ter um risco sério, pressão arterial, enfim, várias intercorrências aí na saúde do motorista. É uma ocorrência mais comum do que a população imagina na PRF? É bastante comum, né? E dependendo do tipo de carga, dependendo do tipo de transporte aí, é bastante comum. E como eu falei, uma coisa que está sendo migrado é a questão da cocaína, né? Vários motoristas sendo flagrados com cocaína, né? Antigamente era mais o rebite, a anfetamina. Hoje, além do rebite da anfetamina, também tem o uso de cocaína realmente para também burlar o sono, para poder estar dirigindo por mais tempo. E é um risco muito grande, né? Porque a gente sabe que o corpo necessita de um descanso. E aí, por vezes, acontece o que a gente chama o efeito rebote, que é o corpo pedir esse sono, então o camarada realmente apaga literalmente em cima do volante do caminhão, e aí pode realmente ocasionar acidentes graves, realmente seríssimos nas nossas rodovias. Quais são as penalidades? O que é que o Código de Trânsito brasileiro diz? Quais são as implicações criminais? Exato. A questão da criminalidade, né, tem a questão do porte de substância proibida, né, geralmente o policial faz o TCO, que é o termo circunstanciado, remete essa identificação, toda essa narrativa, bem como a droga, para a justiça, e aí o motorista é chamado para responder criminalmente, e aí vai, na lei 11.343, prevê penas ali alternativas, enfim, prestação a serviço à comunidade, até uma conscientização com relação ao uso da droga, né? E no caso do CTB, caso ele seja flagrado realmente sobre o efeito dessa droga, vai cair no artigo 306, né? Que é semelhante ao do uso do álcool, né? Que aí pode prever uma multa de quase R$ 3.000, a suspensão do CNH por até um ano, mais a parte criminal, que pode chegar até 3 anos de cadeia. É claro que o trabalho da Polícia Rodoviária Federal é um trabalho de apreensão, né, de aplicar a lei, mas como entrevistas como essas aqui podem ser úteis para conscientizar a população, a polícia também continuará com esse trabalho de conscientizar e de educar a população. Exato, até a própria ocorrência em si, a gente aproveita para mostrar o nosso trabalho, mostrar o que está sendo feito, né? E mostrar os riscos que as pessoas estão
se colocando quando se coloca nessa situação, né? Então, a própria ocorrência é o momento de a gente mostrar à população, conscientizar. Tem os nossos canais através do Instagram, PRF.RN, e também sempre faz alguns relatos, né, relativo a isso. Que o ideal realmente é coibir, né? Infelizmente, nós vamos ter a prática do flagrante, mas o nosso intuito é realmente coibir, ter essa conscientização para que realmente o pior não aconteça, que seja um acidente grave, envolvendo até o próprio motorista do caminhão, que ali, por vezes, ele pode até sair da pista, se acidentar sozinho, né? Mas muitas vezes ele está envolvendo outras pessoas aí que não tem nada a ver com a viagem ali, por conta de uma droga, por conta de uma situação de realmente não ter descansado o suficiente. E até a própria lei hoje do descanso, né, prevê que isso, porque é previsto que o motorista precisa descansar. E aí a gente sabe que o momento ali de descuido, de um cochilo, o caminhão vai percorrer alguns metros, pode colidir de frente com outro caminhão, com ônibus, enfim, realmente é uma tragédia que pode ser evitada, né? A questão do descanso, a questão do uso também de medicamentos proibidos. PRF Araújo, só aproveitar a oportunidade, a Polícia Rodoviária Federal flagrou um transporte irregular aqui na região do Seridó, na BR-427, próximo à Serra Negra do Norte. Como é que foi essa ocorrência? Exato, os colegas estavam trabalhando na região aí e observaram esse caminhão, aparentemente sem nenhuma identificação. Quando pararam e verificaram, eram 3.100 litros de ácido clorídrico. E aí, esse tipo de veículo precisa dos rótulos de risco, dos painéis de identificação do produto. Ele não tinha nada, não tinha equipamento de segurança. Ou seja, mais um risco que pode ocasionar um acidente. Os equipamentos, por exemplo, o tanque, ele precisa estar aferido pelo Inmetro, precisa estar certificado que realmente o tanque está dentro das condições mínimas de segurança para o transporte. Em um caso de acidente, por exemplo, um caminhão desse tomba, nem mesmo um policial, nem mesmo a população vai ter noção que aquilo é um produto perigoso. E aí, por exemplo, um caso do ácido clorídrico, pode exalar vapores, pode gerar queimaduras, até pessoas que, porventura, queiram ajudar, vão acabar se machucando. Por quê? Porque não tem a identificação da substância, né? Então, por exemplo, um rótulo, um painel, é utilizado para o quê? Em caso de acidente, o policial já de longe visualizar que tipo de produto está sendo manipulado, já sabe a distância que ele precisa estar distante daquele veículo, que tipo de intercorrência ele precisa estar fazendo para poder realmente evitar um mal maior. E quando um veículo desse, sem nenhuma identificação, está transitando, é um risco tanto para o motorista, né, como para a população, como para os próprios policiais que, porventura, vão atender um acidente ou atender alguma ocorrência com esse tipo de caminhão. Ele chegou a justificar a irregularidade para vocês? Não, obviamente o pessoal fala que é funcionário, né, que está trabalhando, enfim, joga realmente a culpa para a empresa, que realmente é um tipo de produto que não é tudo particular que vai ter acesso, né? Então, realmente é a responsabilidade da empresa, mas a gente sabe que também o condutor que trabalha nesse ramo, ele precisa conhecer a legislação para poder cobrar também, porque é a segurança dele está em risco, né? PRF Araújo, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação, pelos esclarecimentos e, mais uma vez, só reforçar a atenção dos motoristas, né, dos condutores nas vias urbanas e rurais, também nas rodovias da nossa região. Muito obrigado. Um abraço e a PRF se coloca à disposição. Caso tenha alguma intercorrência, pode ligar 191. Se tiver alguma dúvida, alguma denúncia, queira também nos procurar através do Instagram, nós estamos à disposição, prf.rn, estamos aí a poder ajudar, orientar e, enfim, trabalhar em prol da população.